Boa tarde, gente. Tudo bem com vocês aí do outro lado? Me ajeitando aqui, né? Hoje é 1º de agosto, mais um mês se inicia. Aqui onde eu resido atualmente, agora estamos chegando às 13 horas, né? E assim, gente, eu vim aqui para abordar alguns assuntos. Uma diversidade de assuntos, né, que são pertinentes a todos nós, como pessoas, como cidadãos, como ser humano. E são assuntos que se relacionam à moradia, à saúde, à educação, ao vínculo de trabalho, às oportunidades, à saúde, ao bem-estar, né? É o mínimo que nós precisamos para sobreviver, né? Eu quero dizer para vocês que eu estou hoje com 66 anos. Eu sou mãe de 4 filhos, um rapaz e 3 mulheres, né? Todos já casados. Tenho 10 netos, exatamente, já tenho 10 netos. Tenho netos com 24, com 19, com 18, com 12, com 10, com 8, né? Mas somos pessoas comuns, igual a você aí do outro lado, que com certeza vai assistir esse vídeo aqui. Eu nasci num berço humilde, sou de família simples, né? Não posso me considerar de condição miserável, porque miserável é aquele que não tem o seu pão de cada dia. E nós, graças a Deus, na nossa condição humilde, nós sempre trabalhamos para ter o nosso pão de cada dia. Nunca mendigamos pão de ninguém. E eu faço questão de ressaltar. E eu hoje, com 66 anos, eu sou de uma família de mãe solteira, com mãe costureira, pai caminhoneiro. Inclusive, ele chegou a ser prefeito interino de uma cidade chamada Altamira, no Xingu. Meu pai sempre foi envolvido com os políticos, com a política. Na época que só existiam 2. Era Arena e MDB, eu acho. Acho que é MDB, hoje é PMDB, né? Mas só existiam esses 2 partidos. Isso, nós estamos em 2026, né? Lá por volta de 1968, nessa altura eu estava com 8 anos. Mas acreditem se quiser, com 8 anos eu já tinha trabalhado bastante, porque eu morava com meus avós, morava na roça. Meu avô tomava conta de uma propriedade, ele nunca teve fazenda, nem roça, nem nada, mas laborou na roça, né? Trabalhando para outras pessoas. E eu sempre fui muito apegada aos meus avós, eu sempre trabalhei, sempre gostei. Ia pro curral para juntar adubo, ensacar os dejetos lá da vaca, do gado, né? Para colocar, fazer a mistura para adubar as plantas. Ia tirar leite, ia pro açaizal, ia pro igarapé pescar, né? Porque na época lá era igarapé, embora na nossa cidade tenha rio, né? Rio Xingu. Eu ia pro açaizal com a minha avó era assim. Acho que minha avó era mais pequenina do que eu, magrinha. E eu ia para ajudá-la. E quando minha mãe saiu da residência dos meus avós e veio para a cidade de Altamira, eu vim junto. Então, entre 10 e 12 anos eu já trabalhava na casa de pessoas como babá,
Naquela época não tinha vínculo de carteira assinada, né? Mas eu trabalhei como babá, eu trabalhei como cozinheira, eu trabalhei como garçonete, eu trabalhei como vendedora. Isso até os meus 15 anos, 15, 16 anos. Tudo sem vínculo empregatício, né? Nenhuma documentação para comprovar, né, gente? Naquela época não tinha essas exigências. A gente que era do interior, assim, né? Pessoas simples, de condição humilde, nosso acesso era só assim, dessa forma. Mas uma coisa que a minha mãe sempre se preocupou, né? Porque minha mãe era costureira e passado um tempo a visão ficou um pouco complicada, ela teve que partir para outra atividade. Então ela foi ser tacacazeira, que a gente chama aqui na nossa região, né? Aquela pessoa que prepara e vende comidas típicas, tipo tacacá, que é feito à base dos ingredientes que a gente tira da mandioca, da macaxeira, né? Jambu, pimenta cumari, que é a pimenta do cheiro que a gente chama aqui, que hoje as pessoas dizem que pimenta de cheiro é aquela outra pimentinha verde, né? E o tucupi, e a goma, tudo, né? São comidas típicas. Jambu é uma planta, assim, com as folhas e bem mole, assim, que a gente dá um cozimento, escorre, que é para temperar o tacacá. E aí vem outras comidas, tipo vatapá, caruru, maniçoba. Maniçoba o pessoal fala que é a feijoada de paraense, né? Não vou explicar aqui agora, porque senão esse vídeo aqui vai levar bastante tempo, né? E por que eu estou fazendo essa introdução? Para informar vocês a minha origem. Eu sou filha de Altamira, Xinguara, né? Local de muito peixe, muito rio, né? Rio de água doce, banho de praia. Nós só temos 2 estações, inverno e verão, né? Lá nós não temos camarão assim que dá lá, né? Às vezes em algum igarapé a gente encontra camarão, né? E não tem caranguejo também, né? Porque caranguejo ele dá nessa parte de brejo, né? De pântano, né? Onde tem bastante aquela lama e tal, onde eles ficam, né? Então, para lá, para Altamira, não tem essas coisas que seja originário de lá. Mas a gente tem para consumo, porque vem de outras cidades, então a gente passa a ter. E eu tenho mais 12 irmãos por parte de mãe, né? E mais 13 por parte de pai. Ao todo nós somos 25 irmãos, mais de 2, 3 famílias diferentes, né? Isso por parte do meu pai. Por parte da minha mãe mesmo, nós somos 12. Eu falo que nós somos 12, né? Porque nós perdemos o nosso irmão mais velho. Mas eu considero como se ele faça ainda parte disso, né? É até uma coisa assim que eu não gosto muito de mencionar, porque eu digo que eu sou chorona, né? E eu confesso que o coração dói, né? Até porque meu irmão faleceu com 33 anos, muito jovem, deixou uma família grande, com 7 filhos, se eu não me engano. A ex-esposa já faleceu também, né? Mas graças a Deus, todos até agora sobreviveram, né? 2 faleceram por parte dele, dos meus sobrinhos, a esposa, a ex-esposa também, né? Mas os outros estão lá, tá tudo bem. E nós estamos por aqui. Hoje eu já perdi meus pais, meus avós, que é aquela coisa do ciclo da vida nossa, né? Mas hoje eu não vivo mais em Altamira, né? Em 1977 eu me casei,
e eu tinha na época 17 anos. Vim para Belém com meu esposo, também que hoje já é falecido, né? E essa é uma parte que eu não gosto muito de mencionar, né? Porque assim, eu fui casada durante 28 anos. E tive 4 filhos, formamos uma família maravilhosa com 4 filhos. Hoje todos adultos, o caçula está com 44 e a mais velha está com 48, né? Como mencionei no início do vídeo. E essa é a família que eu tenho, que eu construí, a qual eu tenho muito amor, graças a Deus. Então, gente, assim, o que eu quero dizer para vocês, que eu quero abordar nesse vídeo de hoje, são vários assuntos. Porque embora eu contei um pouco da minha origem aqui, da minha família, de onde eu vim. Minha mãe, ela sempre foi muito preocupada que nós estudássemos. Eu tive muitos sonhos, fiz muitos planos. Alguns eu atingi, a maioria não, né? Por força de várias situações ao longo da caminhada. Mas tem uma coisa que eu sempre gostei, foi de estudar. E quando eu me casei, eu estava concluindo o meu ensino médio. E já depois de muitos anos casada e morando em Belém, o meu filho caçula tinha, na época, meu caçula já estava com 5 anos, eu voltei a estudar. Voltei a trabalhar, né? Concluí meu ensino médio, mas sempre com aquele sonho de querer mais, sabe? Aquela vontade de querer mais, sabe? Quando você come, que a comida é boa e que você quer mais e mais e mais. Meu objetivo era esse: estudar, me formar, porque naquela época eu pensava assim: se eu for uma professora, eu vou ser uma pessoa, eu me sentiria importante para minha família, para mim. Até que então eu não pensava assim. Naquele momento, a falta de por mais que eu tivesse foco, vontade, objetivo, sonhos, planos, meu objetivo era ajudar minha mãe. E isso eu fiz, não como fruto do estudo, né, secular, mas com o trabalho eu até então ajudei bastante, mesmo distante. E eu fiquei ausente dessa mãe, assim, dessa família, mais de 10 anos depois que eu vim para Belém, né? Eu virei uma dona de casa, muito submissa, por sinal. E às vezes, quando eu me vejo até conversando igual eu estou aqui com vocês, com essa boa comunicação que eu tenho, essa boa locução que eu tenho, que eu sei que eu tenho, me perdoe assim, não é convencimento, mas eu me esforço para falar, para conversar, para me comunicar bem com as pessoas, porque isso foi uma coisa que eu adquiri ao longo da minha caminhada, eu me esforcei, né? Então, assim, eu, como disse, concluí o ensino médio, trabalhei bastante, a dedicação ao trabalho, a vontade de permanecer trabalhando, garantir o meu espaço, fez com que também eu deixasse o estudo de lado. Mas após muito trabalho, muita labuta, eu voltei a estudar. Eu acredito, se alguém procurar aí, no Enem, meu nome, Eda Tenório de Almeida, vai encontrar que eu fiz quase todas as edições do Enem. Eu não fiz essas 4 últimas, eu acho, mas as anteriores quase todas eu fiz, em busca de oportunidade, porque até então eu queria ampliar meu mercado de trabalho, meus conhecimentos, sabe? Eu queria fazer projetos, elaborar coisas, eu queria, sabe? Eu queria fazer muita coisa. Mas sempre o meu objetivo era ajudar minha mãe. Eu até cheguei a fazer isso, como relatei agora, há poucos minutos, mas não foi como eu gostaria. Eu queria mais. E hoje, aos 66 anos, eu ainda quero mais. Eu me sinto
capacitada, qualificada para fazer mais. Só que assim, o tempo vai passando, a gente nós por uma questão de sobrevivência, a gente corre de um lado para o outro, para arcar com nossos compromissos, prover para nós o necessário, né? Alimentação, medicação, energia, água, vestuário e ainda compartilhar também com a nossa família, porque eu sempre tive isso, né? De ajudar a minha família, compartilhar com o meu próximo. Sempre tive isso dentro de mim, isso é do meu coração. Por quê? Porque a gente não pode esquecer das nossas origens, da nossa raiz, sabe? E muitas vezes nós temos que nos colocar no lugar do outro. Então hoje, aos 66 anos, se eu disser para você que eu tenho minhas frustrações, eu tenho. Se eu disser para você que eu já passei por várias decepções, eu já passei e ainda passo. Se eu disser para você que eu não concluí meus estudos a nível superior, eu lamento dizer para vocês que eu não concluí. E o último Enem que eu fiz foi em 2016. Aí depois eu fui chamada em 2017. E quando eu fui chamada em 2017, eu fui para repescagem, sabe? Eu sempre fui boa em língua portuguesa, as minhas redações sempre foram muito boas, eu sempre tive uma boa pontuação para quem não se preparava, né? E fazia assim de qualquer jeito, por querer conseguir logo. E em 2017 eu fui para uma lista de espera e acabei, por falta de opção, né? Porque no caso aqui, eu fui chamada numa lista de espera da UFRA. UFRA é a Universidade Federal Rural da Amazônia, por sinal uma ótima faculdade, um ótimo órgão. Claro que aqui em Parauapebas os recursos são bem menos, embora tenha bastante espaço, tenha uma estrutura boa, mas falta injetar muita coisa para melhorar. Até então, quando eu passei por lá, né? Eu deixei a faculdade em 2019. Inclusive, eu tranquei a faculdade e eu achei que tinha trancado, não tranquei, até recebi uma correspondência deles ano retrasado, acho que foi 2023, que eu estava levando falta, né? Porque eu não sabia, eu pensei que eu tinha trancado. E até pensei em retornar, mas não foi possível. Porque nesse período todo que eu fiquei fazendo a faculdade, eu já estava morando aqui em Parauapebas, né? Eu tive que sair de Belém e vim para cá, por questões de ordem familiares, que agora não convém citar, né? Quando a gente é abandonado pelo marido, a gente tem que tentar sobreviver e buscar dias melhores para a gente seguir. Então, hoje eu resido em Parauapebas e foi aqui que eu fui para a UFRA cursar. Fiz um curso lá que eu nunca nem imaginei que eu faria com 57 anos, né? Com 57 anos eu voltei para a faculdade. Eu já tinha passado por outra, em outro local que eu trabalhei, em outro estado, Macapá no caso, mas era particular. Era a empresa que pagava para mim. E eu fazia esse curso lá para poder ser uma melhor profissional. No caso, naquela época não era Enem, era outro curso, não existia Enem. E era administração de empresa, que foi a minha maior parte de elaboração, no período que eu trabalhei com vínculo. Então, gente, eu
esses relatos que eu estou fazendo para vocês aqui é para eu poder entrar no assunto que eu quero falar hoje para vocês. E eu já estou aqui em Parauapebas desde 2007, após ter saído dessa empresa, onde eu laborei por 18, 19 anos por aí. Fiz faculdade, fiquei frustrada porque não consegui concretizar. E confesso a vocês que tenho uma queixa. Quando eu passei pela faculdade, eu fui muito discriminada. Eu fui discriminada pelos colegas. E hoje, com relação ao preconceito, eu vejo desde 2017, onde eu comecei a interagir mais com rede social, a gente assiste na rede social, no jornal, nos meios de comunicação, se fala de preconceito contra o negro. Isso se fala muito, por sinal hoje é bastante evidente. Existe preconceito contra as pessoas que têm opções sexuais diferentes do tradicional. Existe preconceito contra o idoso. Existe preconceito contra a mulher que não tem marido, que é solteira. Gente, tem muitos preconceitos. Se eu fosse citar aqui, eu estaria falando até bobagem, que eu não quero mencionar. Então, assim, em 2017 eu tive que tomar uma atitude. Eu tinha 2 caminhos a seguir em 2017 para mim sobreviver. Eu tinha um sonho antigo, que era concluir meus estudos, eu não consegui. Eu saí da faculdade no 4º período de engenharia florestal, foi o curso que eu optei. E que bom que eu optei por ele, porque ele me levou às minhas origens lá, porque nessa faculdade, na UFRA, tem agronomia, tem engenharia florestal, tem veterinária e tem administração e tem outros cursos à noite, que hoje eu não procurei me informar. Mas o que eu achei legal é que a engenharia florestal, eu tinha muito a ver comigo, né? Você mexer com solo, ter conhecimento de solos, ter um conhecimento técnico, prático e técnico a respeito das nossas florestas, né? Assim, o período que eu passei lá eu amei, mas eu confesso que eu não me sentia bem lá. Eu me sentia rejeitada, eu me sentia fora. Era como se eu estivesse lá, assim, presente, mas no fundo eu achava que eu não tinha que estar ali no meio daquelas pessoas. Eram pessoas iguais a eu. Meu Deus. Mas